بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد باب المستبان ما قال فعل الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتد المظلوم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعل البادي حتى يعتدي المظلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما العضه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا تبغي بعضهم على بعض. رواهم البخاري في أدب المفرد. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se saudados com o cumprimento do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje vamos falar acerca de um tema em que o pecado recai sobre aquele que iniciou essa transgressão. Portanto, falando concretamente, quando duas pessoas se insultam. Um insulta alguém e esta pessoa insulta a pessoa que iniciou. Ou a pessoa insulta o pai de alguém e a pessoa responde insultando também o seu pai. Portanto, ele foi o motivo do seu pai ser insultado, porque ele insultou o pai do outro. Portanto, o pecado daquele que começa a insultar, ou quando duas pessoas se insultam, a responsabilidade pelo que dizem recai sobre o primeiro, aquele que começou. Várias narrações que Imam Bukhari nos traz. Vamos começar com a narração de Abu Huraira radiyallahu anhu. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Al-mustabani ma qala, fa'al al-badi ma lam ya'tadi al-mazlum. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quando dois indivíduos se insultam, o peso do que disseram recai sobre quem iniciou, enquanto o injustiçado não ultrapasse os limites. O que isto quer dizer? Isto quer dizer, em primeiro lugar, que duas pessoas se insultam. Se a pessoa respondeu o insulto, portanto, proporcionalmente ao insulto do primeiro, portanto, o primeiro tem pecado destes dois insultos, desde que este segundo não passe o limite daquele que insultou em primeiro. Por exemplo, alguém insultou uma vez e a pessoa responde no insulto do primeiro por 3 insultos, 4, 5 insultos. Portanto, ele agora acabou se tornando o injusto e o primeiro tornou-se o injustiçado. Portanto, o facto de que o peso dos insultos de ambas as partes, não é, recai sobre o ombro, não é, do primeiro que é aquele que começou, entende-se também, não é, porque foi ele que iniciou algo proibido e levou o segundo a fazer o mesmo. Portanto, isto aplica-se enquanto o segundo não exagerar. Portanto, se ele exagerar, poderá igualar ou até ultrapassar o primeiro no pecado. Portanto, o melhor é aquele que é insultado, que se mantenha, não é, e contém e perdoe. Portanto, a recompensa é muito grande. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Allah aumenta a honra do servo sempre que ele, não é, releve as coisas. Ele deixa passar. Ele não se envolve. Allah aumenta a sua honra. Portanto, o hadith explica-nos aquele que é insultado, ou aquele que é o motivo de duas pessoas se insultar, o pecado dos dois vai para aquele que começou, desde que o segundo, o insultado, não passe os limites. Se ele passar os limites, ele acaba tendo, não é, o pecado, portanto, superando o primeiro por ele ter passado os limites. Numa outra narração, com o mesmo sentido, de Anas radiallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Fa'al al-badi hatta ya'tadi al-mazlum. O encargo recai sobre o primeiro até que o ofendido exceda. Quando o ofendido excede,
então ele acaba sendo o injusto e o primeiro acaba sendo o injustiçado. Nota a narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou: sabeis o que é calúnia? Então o profeta respondeu: é levar, não é? نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. É levar a conversa de um lado para o outro lado para semear a discórdia e semear o desentendimento e o ódio em particular. Portanto, este é um hadith que talvez este hadith esteja colocado sobre este título para indicar que, apesar dos esforços daqueles que possam orquestrar campanhas de calúnia entre as pessoas, as partes devem manter contenção e não serem as primeiras a proferir insultos, nem exagerarem na resposta caso precisem de responder. Portanto, houve uma calúnia, portanto, você ouviu uma calúnia, portanto, alguém veio trazer uma calúnia para ti e você ouvir uma parte e começa a insultar a outra parte, então você também acaba sendo um injusto. E para terminar, o hadith que Imam Bukhari também nos traz na nossa lição de hoje, ele diz: Inna Allah, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Inna Allah azza wa jalla awha ilayya an tawadau wa la yabghi ba'dukum ala ba'd. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Allah revelou-me que sejais humilde e que nenhum de vós cometa injustiça contra o outro. Portanto, nesses ahadiths todos, a súmula, nós podemos dizer que nós aprendemos destes ahadiths que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam recebia a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala para além do Coran. Por isso o hadith diz: Inna Allah awha ilayya an tawadau. Allah subhanahu wa ta'ala revelou para mim para que eu seja humilde. Portanto, o profeta recebia a revelação para além do Coran, a qual continha as ordens e proibições de Allah, entre outras coisas, tal como o Coran. Portanto, a Sunna também era revelada do profeta sallallahu alaihi wasallam. O segundo aspecto faz parte das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala que a pessoa seja humilde, demonstrando reverência às injustiças, não é? Por outra, demonstrando reverências às injunções de Allah, não acreditando ser melhor, mais importante ou mais inteligente do que os outros, não é? Por isso, não espera ser tratado de forma especial. Portanto, ele é humilde, não é? Não espera que as pessoas lhe elevem e tratem de uma forma especial por causa da sua posição. O crente humilde não espera por esses aspectos todos. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala proíbe, acima de tudo, cometermos injustiça contra as pessoas. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك